dos sindicatos mais representativos de Catalão, de Goiás e do Brasil. Eu vou conversar com o presidente desta entidade, que tem 94% de filiados da sua categoria. A partir de agora, está na TV Sudeste e no nosso entrevista especial, Diego Hilário, presidente do Sindicato Metabase, nos honra com sua presença aqui nos estúdios. Diego, alegria recebê-lo, tudo bem? Tudo bem, Návio, né? Um abraço a todos aí que nos acompanham, sempre um prazer estar aqui. Diego, muitos assuntos para a gente falar e, para começar, eu já queria puxar algo que está no factual, está acontecendo agora. Semana passada eu vi você junto com o prefeito de Catalão, Velomar Rios, vocês vistoriando aquela obra das mineradoras. Qual que é o papel do Sindicato Metabase nesse processo todo e na reconstrução daquela rodovia? Bom, Návio, primeiro quero agradecer, né, e parabenizar o prefeito Velomar Rios pela sua postura, né, de um prefeito do povo, de um prefeito fazedor de obras. E o papel do sindicato ali ele é, né, bastante importante, porque é uma demanda nossa já de 5 anos, né, que nós temos aquele problema, os trabalhadores sempre nos procurando, nos relatando as dificuldades devido a questões de segurança, né, de conforto da via. E nós começamos então ali, naquele momento, 5 anos atrás, tentar com o poder público daquela época, mas infelizmente, né, por diversos assuntos, não foi possível. E o Velomar, quando foi, né, ali começar a campanha, ele esteve no sindicato, né, para a gente conversar ali. E foi a primeira coisa que eu falei para ele: Velomar, né, o Sindicato Metabase precisa, os trabalhadores precisam daquela rodovia. E aquela rodovia é municipal. E ele de pronto falou: Diego, a rodovia é municipal, é responsabilidade do município. Claro que nós vamos buscar parceiros entre o sindicato, entre as empresas, mas eu faço compromisso com você e com os trabalhadores que assim que eu ganhar nós vamos arrumar. E assim foi. Então, passaram-se 6 meses, aquele trâmite burocrático, né, que tem no poder público de toda a obra. E, como você disse, na semana passada a gente estava lá vistoriando, né, junto também com o Tufão, nosso vereador, acompanhando ali a execução da obra que está a pleno vapor e o melhor ainda, né, acompanhando a alegria dos trabalhadores e dos caminhoneiros, todas as pessoas que passam por ali. Todo mundo está ali feliz, tem aquele transtorno do momento, aquela poeira, mas está todo mundo feliz por quê? Porque o poder público olhou para o cidadão. Então, parabéns para o prefeito Velomar Rios, parabéns para os trabalhadores e, claro, o Sindicato Metabase, né, é importante na luta, porque esse é o papel da entidade. Uma entidade representativa, né, e como o Sindicato Metabase, tem que fazer isso. Conversar com os entes públicos, conversar com a iniciativa privada, sentar todo mundo, esse é o nosso papel para que no final consiga, né, atingir o objetivo. Bom, Diego, em relação a essa relação com o poder público e com a política partidária, porque o que vocês fazem é uma política classista. Como é que se dá isso? Cara, assim, política partidária é uma coisa que eu particularmente, Diego, não me envolvi até hoje, né? Também não tem, nesse momento, pretensões de se envolver. Mas o que você falou é verdade. A política sindical é uma política classista, né? Nós somos como se fosse uma mini prefeitura daqueles trabalhadores, daqueles sócios, daquelas famílias, onde as nossas ações impactam positivamente ou negativamente na vida daquelas pessoas. Então, né, claro que é uma política classista e que tem muita relevância e muita importância. Mas, assim, a política classista e a política sindical, né, e também partidária, elas têm condições de andarem juntas, né, cada uma desempenhando o seu papel bem e, com isso, ganhando toda a sociedade. E como é que fica o trabalhador no meio disso tudo, o seu olhar enquanto dirigente sindical e enquanto presidente de um sindicato que tem o nome que o Metabase tem e que foi construído ao longo dessa história? Bom, o trabalhador, ele, claro, né, os números mostram, né, o Sindicato Metabase tem 94% de filiação. Então, acho que em relação ao trabalho sindical, nós somos muito bem, né, aprovados. Claro que nós estamos sempre buscando, né, evoluir, melhorar, mas os números dizem isso, né? E o trabalhador, como ele, né, tem esse respeito com o sindicato, é claro que ele escuta bastante ali a posição do sindicato, mas eu tenho cuidado, Nave, sempre tive, de não deixar a política partidária misturar dentro da entidade, né? Ela tem que andar junto, ela tem que estar ali, a gente tem que participar. Exemplos como esse aí,
que você citou aqui da rodovia Sebastião de Pádua, é um exemplo. Imagina se o sindicato fosse totalmente avesso à política partidária. Talvez hoje aquela obra não estaria acontecendo, né? Então, assim, a entidade tem que caminhar junto. Porém, eu trato com muita seriedade e muita, mas muita resistência mesmo quanto à política dentro do sindicato. Dentro do sindicato, nós somos sindicalistas. Nós estamos ali para defender o trabalhador, para brigar por melhor salário, condição digna de trabalho, lazer, benefício, saúde. E do lado de fora, a gente se une, né, ao poder político para a gente buscar melhoria para o trabalhador e também para a sociedade. Diego, a gente sabe que o ser humano ele nunca está satisfeito. E eu não sei se eu poderia estender isso também à classe trabalhadora. Ou, no caso, os próprios sindicalistas. Nós, só para te respondendo já, nós somos seres humanos, né? Então, como você afirmou primeiro que o ser humano nunca é satisfeito, então já está aí a resposta. Já está a resposta. Sendo assim, então, se prepara, que você está aqui para responder. Eu estou aqui para perguntar, e você responde se você quiser. Mas a gente observa que foi exitoso esse apoio dado ao prefeito Velomar e algo de concreto está acontecendo. Os trabalhadores podem esperar e vocês podem esperar mais o que em relação a essa parceria entre o sindicato e a política partidária para o futuro? Tem mais demandas aí? Nós temos sempre demandas, né? E nós nada mais queremos ser do que os representantes dos trabalhadores, que nós já somos. Então, quando o prefeito, né, ele me recebe, ou a gente recebe ele, nós estamos ali falando do povo, que são os trabalhadores, né? Então, e não é só também o prefeito aqui, quero também aproveitar, já que nós estamos falando de política partidária, também parabenizar e agradecer ao deputado estadual, né, Jamil Calife, que é um defensor nato também lá, né, do cidadão, do trabalhador, lutou bastante pela duplicação da GO 330. Muitas pessoas não acreditavam, né, e hoje estão aí aplaudindo, então parabéns para ele. E o Sindicato Metabás, se você acompanhar ao longo do nosso histórico, sempre está lá também no gabinete dele, solicitando alguma demanda, alguma ajuda, solicitando reparos e melhorias nas GOs que vão para as mineradoras. Então o sindicato faz isso. O sindicato está misturado ali, né, com o poder político, mas sem fazer parte, né? A política não está dentro do sindicato, o sindicato está na política, é diferente, né? E nós estamos lá para quê? Sempre no benefício do trabalhador. Porque a partir do momento que, quando o trabalhador, se ele enxergar que nós estamos lá buscando benefício próprio, aí ele desacredita. Mas até hoje, como, né, você já falou aqui, é constatado também aí, nós estamos lá buscando benefícios para a coletividade. E isso é importante. Então, nós vamos continuar assim, né? Isso é muito importante para o povo. E não só o Sindicato Metabás, acho que toda entidade classista, toda entidade representativa, ela tem que atuar junto ao poder público. É assim que nós vamos melhorar a sociedade, é assim que nós vamos melhorar a nossa vida em coletivo, né? É isso. Diego, um ponto que me chama a atenção é a evolução do Sindicato Metabás, especialmente nessa última década, nesses últimos 12 anos. O que de fato aconteceu para que o sindicato pudesse chegar nesse patamar, nesse nível que ele está? Tem um ponto específico, tem uma chave ali que girou para que isso acontecesse? Sim, o nome disso se chama representatividade. A partir do momento que o trabalhador se sentiu representado pelo sindicato, pelas ações, e se sentir representado não é nem sempre concordar com tudo, mas é sentir que aquela pessoa, aquela instituição me representa em alguma demanda que eu tenho, em alguma necessidade que eu tenho. Então, a partir do momento que o trabalhador começou a sentir essa representatividade, os números começaram a mostrar, né, tudo isso, e as ações começaram a acontecer. Prova disso vai melhorando as condições, nós vamos conquistando mais coisas, melhores salários, melhores benefícios. Todo mundo hoje que nos assiste aqui, que é aqui de Catalão e da região, que quer trabalhar dentro de uma empresa, ele quer trabalhar na onde? Nas mineradoras. Por quê? Porque tem os melhores salários e os melhores benefícios. E aonde estão esses melhores salários e esses melhores benefícios? Lá nas negociações com o sindicato, lá no acordo coletivo que está lá escrito e assinado. Então, Nave, essa é a importância. E o trabalhador começou a se sentir representado, né, o sindicato representativo, e aí começou a criar essa conexão, essa liga a partir desse momento. Para isso, nós tivemos que tomar algumas ações, por exemplo, levar o sindicato para dentro para a porta da empresa. Antigamente, qualquer assembleia, reunião com o trabalhador, era lá no sindicato, no auditório que existia lá. Graças a Deus, consegui acabar com ele. Hoje é a clínica Metabás, né, lá em cima.
Por quê? Porque as assembleias agora são do lado de fora, na porta da empresa. Então, nós começamos com isso. Começamos com programas mão dadas, onde os dirigentes sindicais vão todo dia na porta de uma empresa, pegar na mão do trabalhador ali de manhã e ver se está precisando de alguma coisa. O ônibus que você veio está tudo bem, a comida aí, o restaurante está bom, o banheiro, como é que está? Coisas do dia a dia. Isso traz representatividade. Então, a partir desse momento, quando você se sente representado, você começa a confiar, começa a dar apoio e aí as coisas vão, né, melhorando. Eu tenho tido a grata oportunidade de estar conduzindo o Metabase na Cidade, que é um podcast que você criou, esse projeto. Eu acho ele muito bacana porque é olhar a entidade além dos muros. Esse dia alguém brincou comigo que eu falei isso, além dos muros. Aí alguém assim que gosta daquelas tiradas, sabe? Que eu falei, o presidente Diego é aquele que olha além dos muros. Ele brincou. Mas o Diego, ele estava preso, alguma coisa? Aí eu tive que explicar para ele o que é muro. Eu falei, cara... Os trabalhadores estavam presos, né, infelizmente, por uma falta de representatividade. E aí eu acrescentei para ele dizendo o seguinte, falei, a ignorância, o que ela faz? Ela prende as pessoas. E eu acrescentei, quando eu falei que se olhava além dos muros, é o quê? Que você tinha no seu DNA a inovação. E aí eu não conheço ninguém que tem no seu DNA a inovação, que é um ignorante. E a ignorância, ela simplesmente faz o quê? Ela prende as pessoas. E se você está preso aonde? Através de música. Entendeu a jogada? Bom, eu respondi aqui agora, desculpa, tá fazendo... Sempre tem um. Sempre tem um para fazer sempre tem um. Sempre tem. Mas geralmente esse aí, com certeza, nunca fez nada para ninguém, nem melhorou a vida de ninguém. Talvez nem a própria dele mesmo, né? Geralmente é assim. E como é que você lida com esse tipo de investida, assim? Cara, na boa, cara, não tô nem aí. Eu sou muito convicto do que eu faço, daquilo que eu tenho que fazer. Eu sou muito convicto do momento que eu tenho que trabalhar para quem está ali rodando turno, sábado, domingo, debaixo de chuva, de noite, deixando a família. Eu sou muito convicto que eu tenho que ir lá e defender aquele cara, representar ele, buscar um melhor salário para ele, buscar um melhor benefício para ele. Então, essa convicção, para mim, basta. Um ou outro que vai ficar aí com essas questões, como você disse, que achou um aí, que levantou, é como eu te disse, você olha para a vida dele. Ele fez alguma coisa de relevante? Opa, vou parar e ouvir. Não fez nada, que geralmente a grande maioria é assim, é só mais um que vai ficar aí, né, no marasmo aí sem fazer nada. Então, assim, cara, e uma coisa interessante, você falou de inovação, veio a pandemia e aí se criou as lives, né? Acompanhe o Sindicato Metabase, vai lá no Facebook do Sindicato Metabase em 2019, 2018, você vai ver o Sindicato Metabase fazendo live ao vivo, né? Para falar resultado de PLR, de negociação, abrindo lá os comentários, o cara perguntava, nós respondia na hora. Isso muito antes de se pensar em mundo digital aí, de lives e tudo. O Sindicato Metabase, a gente já tinha essa ideia. Nós conectamos os trabalhadores, né? Nós fazemos lá todo ano uma pesquisa para a gente entender qual é o nosso público. É uma geração X, Y, já milênio, a Z, onde nós estamos? Porque conforme a geração que nós estamos, a gente vai atuando. Adequando. Né? Porque às vezes você está lá brigando por uma coisa que o pessoal lá de antigamente... Eu vou te dar um exemplo simples. Nós tínhamos lá no nosso acordo coletivo um prêmio de aposentadoria. Ainda tem ainda. Aí o cara, quando se aposenta, ele recebe 2 salários de prêmio. Beleza, importante. Lá no passado foi muito importante quem conquistou. E nós fazemos o papel de quê? Manter. Mas hoje, alguém pensa em aposentadoria hoje? Então, tem sentido eu negociar alguma coisa hoje para o cara pegar para quando ele aposentar? Não, eu quero para agora. Por quê? Porque o mundo é agora. A vida é agora. A vida é agora, né? Então, sem menosprezar a aposentadoria, mas você entendeu? Então, nós temos que ir adequando. Então, isso é inovação, isso é conexão. Então, cara, assim... E aonde você busca isso? Porque a gente vê que a entidade, ela tem um papel muito consistente dentro da sociedade e a gente vê a forma com que tudo ali é comandado, é conduzido, é liderado. Na mão de ferro. E tem que ser assim mesmo? Como é que funciona? Não, essa inovação, ela vem de onde? Você fica o tempo todo ligado, 24 horas nesse tipo de... Assim, é uma brincadeira aqui, mas lá eu falo para os meninos. Aqui nós vivemos a melhor democracia, a monarquia estabelecida. O pessoal lá é assim, cara... Não, primeiro assim, falando sério agora, a gente tem que ter disciplina, respeito. E liderar, cara, é dar exemplo. Então, assim,
todos os companheiros meus que estão lá, um abraço para todos, para os trabalhadores, as trabalhadoras do sindicato, né, que fazem o dia a dia acontecer, eles vêm pelo exemplo. Então, assim, infelizmente... Mas eu digo em relação a essas... Quando se fala de inovação, essas atitudes, não digo atitudes, está associada à questão da atitude, mas a apresentação para os trabalhadores de pontos que melhoram a vida deles e, ao mesmo tempo, isso acaba respingando na sociedade também. Esse olhar seu, ele vem de onde? Você acha que é uma coisa instintiva sua ou é também em cima dessa disciplina que você está falando de estudar muito, de ler muito? Como é que é isso? Assim, eu particularmente, Onávio, acredito que é por conta de se buscar muito. Muita gente, igual eu ia te falando, infelizmente, o pessoal tem uma visão, às vezes, de sindicalista, aquele, vamos falar o português claro, aquele peão bobo, que não estudou muito, que grita, que xinga, e tem ali uma certa liderança nesse sentido e virou sindicalista e está ali. Infelizmente ou felizmente, né, alguém tem essa imagem. Mas a gente tem mudado isso hoje. Né? Nós entramos para o sindicato, a minha primeira formação é química. E aí, quando eu sentei lá e fui falar com o pessoal das empresas, química não resolve aqui. Falar de química do carbono aqui, ninguém vai entender. O cara não vai entender, eu vou... E ele começou a falar comigo de alguns termos técnicos da administração, de tudo ali, eu também fiquei, pô, que é isso? E eu falei, pô, tem que estudar, né, cara? E aí eu comecei a fui fazer administração, né, a segunda faculdade, e aí fiz administração, depois busquei me pós-graduei em relações do trabalho, né, pela Uninter, uma faculdade que, né, tá no EAD aí. Mas depois, não satisfeito, fui procurar o curso de referência em relação sindical no Brasil, que é lá na Fundação Dom Cabral, lá em Nova Lima, perto ali de Belo Horizonte. E lá me pós-graduei também em relações do trabalho, em relações do sindicalismo. Então, ali ganhei muita bagagem, cresci bastante, né? E aí sigo na vida, sigo aí agora já começando um mestrado. Mas, assim, isso tudo, claro que para mim é importantíssimo, mas isso tudo buscando conhecimento para representar melhor o trabalhador. Né? E nós vamos também, os dirigentes que estão lá, sindicais, todo momento estão fazendo algum curso de qualificação, buscando se qualificar, um numa área, outro em outra. E, assim, muita coisa também que nós conseguimos foram através de visitas. Né? Eu andei o Brasil inteiro, já estive aí em vários lugares do mundo também, conhecendo o sindicalismo, mundo afora, Brasil afora, e cada lugar que você vai, você aprende uma coisa nova. E aí você aprende ali, traz para cá. Aprende ali, traz para cá, dá uma melhorada, uma adaptada e ajusta e vai seguindo. Então, acho que, resumindo, né, tudo isso que eu falei que estudo, ir atrás, tudo isso se resume em quê? Na busca do conhecimento. Quem conhece, domina. E quem domina, tende a ganhar mais. Diego Hilário, presidente do Sindicato Metabase, conversando com a gente, nos dando a honra da sua visita aqui. A gente sabe da agenda do Diego, sempre muito apertada, mas ele abriu um espaço porque é importante a gente também estar... Não tem nada disso, vamos parar com isso, não tem nada disso. Se quiser falar comigo só no Sindicato Metabase, te recebo na hora. Então, mas a agenda é apertada no sentido de muitas atividades ali, a gente precisa encaixar. E você está vindo no estúdio lá, eu entendo isso aí que você está falando, mas para você se deslocar assim é um negócio mais complicado. Mas vamos lá. Caminhando para encerrar aqui, porque o Diego eu quero trazer depois do nosso podcast. Aí o podcast eu quero saber da vida dele lá no setor universitário, né, que ele estudou, no Berra Lobo. Né? Pois é, essas histórias todas e muitas outras que fizeram com que ele chegasse até aqui. Estudante de escola pública, né, no Instituto de Educação, Matilde Margon Vaz, né? Que é referência, né, cara? Você vê aí, fala de educação, não tem como você não falar do Alei, não falar, né, de todo aquele contexto educacional que ele criou em Catalão. E lá... As bases, né? A escola lá, morei ali perto da UFG, né, lá o Berra Lobo. E você viu, eu vi aquilo ali... Era Escola Parque, ainda era Escola ainda Parque não, né? É época da minha mãe, né? Aí já é. Mas já virou, foi o podcast aqui. Tudo isso, assim, muito importante. Deixa eu finalizar sobre isso aqui, que é o seguinte... eu também tenho acompanhado e tem me impressionado muito a repercussão que tem tido a Clínica Metabase Saúde na cidade. Esses serviços que são oferecidos lá, e agora esse último programa que foi implementado, que é o Bem-Estar Bem, sim, é de uma vultuosidade, de uma grandiosidade, principalmente por uns números que você vem colocando, que, assim,
cara, se as pessoas não saberem, passa despercebido, né? Que isso acaba ajudando o Sistema Único de Saúde. Que história é essa, Diego? Com certeza, né, Nave? Nós passamos a trabalhar com a área de saúde. Nós criamos há 1 ano e 6 meses, mais ou menos, o Metabase Saúde, com atendimento odontológico. E agora nós estendemos para o atendimento médico, onde nós temos lá pediatra, psiquiatra, psicólogos, nutricionistas, né, todos ali, além de todo o ramo da odontologia, todos ali imbuídos de atender o trabalhador, de atender o associado. E hoje a gente tem assim, o serviço de cardiologia também, né, que a gente faz um check-up cardiológico, doutor Pedro, um abraço, também sob a supervisão do doutor Tiago Aquino, também outro abraço para ele, gente muito boa. E nós começamos com isso, para trazer o quê? Os trabalhadores irem ali e ter ali a facilidade maior. Hoje um trabalhador, por exemplo, ele tem dificuldade às vezes de marcar um médico psiquiatra pelo plano de saúde, porque não tem. Lá no sindicato tem, né? Então nós conseguimos fazer o quê? Tirar esse cara, desafogar esse cara dos hospitais, das clínicas, e sobra mais, né, para os outros, né, para os outros cidadãos e tudo mais. E nós começamos com o programa Bem-Estar Bem, que é um programa, logo nesse mês de setembro agora, que a gente fala muito de Setembro Amarelo, né, saúde mental. É um programa onde a gente busca ali realmente o trabalhador ter um tempo para ele cuidar dele. Ele vai lá no sindicato, ele recebe, né, ele ganha R$700 por ano de um bônus. Se ele for lá, ele já ganhou R$700. Você vê, o cara ganha, só o Sindicato Metabase faz essas coisas. R$700 o cara ganha para ir lá cuidar da saúde dele. Aí ele vai lá, passa num consultório odontológico, faz uma limpeza, uma higiene bucal, olha se ali a saúde bucal dele está tranquila. Está tranquilo, irmão? Segue em frente, vai para o psicólogo, conversa com o psicólogo, explica lá um pouquinho para ele da vida dele. Enfim, tem ali um tempo. Se o psicólogo enxergar alguma coisa de mais necessidade, marca para ele uma terapia já, né, mais séria, vamos dizer assim. Passa pelo nutricionista, faz ali toda uma análise, faz uma bioimpedância. Você que nos acompanha aí, uma bioimpedância é caro. Nós compramos um equipamento de bioimpedância muito caro, cara. Mas é investimento na saúde do trabalhador, é o dinheiro dele voltando para ele. Ele vai lá, faz isso. E aí, passa ali pelo nutricionista, vê direitinho como que tá, faz os exames ali, ok. Se tiver tudo tranquilo, segue a vida, vai embora. Mas já teve casos, né, você vê, de pessoas que passaram lá, foram encaminhadas, passaram pelo nutricionista, foram encaminhadas para o médico lá, fazer a análise, né, e o check-up do coração, e teve lá 2 ou 3 trabalhadores que descobriram, né, algo ali no coração que agora estão tratando. E que se não tivesse passado pelo programa Bem-Estar Bem, nem saberiam, poderia ter algum problema mais sério. Então, o cara ganhou dinheiro, cuidou da saúde, né, e graças a Deus, tantos outros que passaram lá não tem nada, mas estão cuidando da saúde. Então, isso é importantíssimo. É o Sindicato Metabase sempre nessa referência de buscar saúde para o trabalhador. Porque não basta você lutar pelo ganhar o dinheiro. Você tem que lutar pelo também ter saúde, principalmente saúde mental. E nesse mês você colocou bem aí, a gente quer depois ver a agenda lá do psiquiatra para a gente conversar com ele para falar sobre esse mês. A gente sabe também o quanto o Metabase ele é ligado nessas causas, e geralmente são causas nobres, né, onde se valoriza muito a saúde das pessoas e, claro, indiretamente dos trabalhadores também, né? É isso aí. Diego, muito obrigado. Você vai voltar depois no podcast, aí vocês vão ver. Tem uns projetos aí do Diego. Tem muita história isso aqui. Vocês vão saber, vocês vão estar sabendo em breve. Muito obrigado. Para finalizar, o que os trabalhadores que você representa podem esperar para o futuro do Diego e da própria entidade como um todo que está aí na cidade? Bom, Nave, com certeza, primeiro, podem esperar muita organização, luta, não briga, luta, muita representatividade. Nós vamos começar setembro, a gente já começa aí os preparativos para a negociação de novembro, que são com as grandes empresas, né? Isso tem um impacto muito forte na economia da cidade. Então, é um assunto que a cidade precisa estar de olho. Porque, dependendo do quanto a gente conseguir negociar lá, são muitos milhões injetados a mais na cidade. Isso gira toda a economia. Então, é algo muito importante para a comunidade, para a sociedade. Então, o trabalhador pode esperar muita luta, pode esperar de nós sempre, né, buscar sempre melhorar o sindicato, porque é uma coisa que eu falo para todo mundo. O Diego fez a sua história, está fazendo, mas vai passar. O Sindicato Metabase tem 43 anos, né? Então, assim, ele vai continuar, ele vai se perpetuar. Eu vou passar um dia, mas nós queremos deixar lá um legado, assim como os outros presidentes deixaram, todos,
na medida da sua importância, fizeram coisas importantes, né? E a gente hoje mantém. E eu espero que eu também seja assim, hoje fazendo algumas coisas importantes que futuramente os próximos venham manter, né? Então, pode esperar muito isso, muita luta, muita organização. Se for preciso, quando é preciso, nós somos aquele sindicato de travar o portão e fechar e fazer greve mesmo, né? Mas antes disso, nós buscamos muita estratégia, a negociação, né? Buscamos muito ali o diálogo, a composição. Diego, isso tem nos ajudado. Dentro disso aí, porque é importante, como é que é a preparação para ir para uma negociação, por exemplo, com essas grandes empresas? Bom, assim, tudo bem que você vai contar aqui e tal, o segredo, mas... Não tem, assim, claro que eu conduzo, né, as negociações, eu presido o sindicato, eu conduzo as negociações. Nós vamos lá, conversamos com o trabalhador, a gente levanta uma pauta, tudo ali, o trabalhador está precisando, o que ele quer. E ali a gente coloca o que quer, os sonhos, né? Ali a gente coloca o desejável. Aí nós vamos vir para o possível. Você vai Você escalando. vai mediar. Nós vamos para o possível. Aí, o possível é esse, o desejável está aqui, o possível está aqui. Quanto menor é essa diferença, melhor é a negociação. Mas aí eu presido, né, o sindicato. Mas na época de negociação, durante todo o ano, na verdade, né, nós temos ali, eu tenho hoje 5 assessores. Um de economia, um de comunicação, um jurídico, e cada um de um canto, e um contador. Então, assim, cada um faz ali... Dentro da sua área. Dentro da sua área, me municia de vários dados, momentos, né? E aí tem uma equipe também que me traz toda a referência de como estão as negociações Brasil afora, como estão as situações de cada empresa, das empresas que a gente está negociando. Se a empresa está vendendo adubo, o adubo agora está ruim, espera aí, vamos ver, vamos acompanhar. Então, a gente vai tudo atrás disso, municia, e aí, quando você vai ali negociar, você já está todo preparado. E aí vem a empresa geralmente, né, vem ali com algumas pessoas, a gente vai vivendo muito, vai acostumando, então você já vai criando um relacionamento. Quando tá mais, essas que a gente está mais acostumado, já pula muita etapa, você já vai direto para o que de fato precisa. Principal. Agora, quando começa com as mais nojentinhas, aí você tem que fazer todo aquele trabalho de formiguinha de novo, mas a gente faz também, né? Então, assim, só que aquilo deixa a gente com mais raiva e vai ficar mais caro para eles. Então, assim, a opção sempre é deles. Eu vou te falar uma coisa, do sindicato, quando o cara chega lá, da empresa, ele tem uma opção. Ou ele sai de lá com um bom acordo, ou ele sai de lá com uma boa greve. A escolha é dele. Então, ele chega lá, senta e escolhe. E é assim que a gente faz e vai continuar fazendo. É isso. Bom, ficou muito claro aqui algo que o Diego colocou e algo que eu valorizo demais. Informação é poder. Sim. Né? O homem tem 5 assessores para quê? Para ele chegar realmente tranquilo numa negociação dessa. E é de fato, né? E vou te falar uma coisa, tem um assessor, você conhece ele, a hora que eu chego lá, ele assiste as entrevistas que eu dou, todas, e ele vai me corrigir. Você falou isso, não devia falar isso, você estava com essa postura, agora já estou até mudando. E aí você vai melhorando. Mas eu faço isso para quê, cara? Porque eu represento uma categoria. Quando o cara me vê, quando eu vou lá, na prefeitura, no estado, na empresa, em qualquer lugar, não é o Diego Hilário Ribeiro que está indo lá. É o Diego, presidente do sindicato, que compõe 5 mil trabalhadores, que tem mais de 15 mil vidas ali, que representa mais de 30% da economia da cidade, porque a indústria de mineração hoje é próximo disso em Catalão. Né? A gente fala muito aí dos outros setores, mas a da mineração é o que realmente mantém a cidade. Né? Então, é isso que representa. Então, para representar essa importância de pessoas, essa importância de negócio, nós temos que estar bem preparados. Seja para falar, seja na postura, seja no pensamento, seja no conhecimento. Isso é muito importante. Então, juntou aquilo que a gente gosta, né, de estudar. Então, você vai ali... Meu pai me ensinou uma coisa dos ensinos mais valiosos do mundo. Uma caneta sempre é mais maneira do que uma pá, meu amigo. Isso eu guardei desde pequeno. Então, eu prefiro estudar. Né? Valeu, então. Diego Hilário, presidente do Sindicato Metabase, nos honrou com a sua visita aqui nos nossos estúdios. Sei lá, você fala com ele, mas trazer o homem é custoso, é custoso. Valeu, Diego, um abraço. Você vai voltar depois no podcast. E um abraço para todos os trabalhadores também. É sempre uma alegria. Todas as segundas-feiras eu estou conduzindo. E está aqui também, dentro da grade da TV Sudeste, o Metabase na Cidade. Porque é um podcast que agrega muito, não só para os associados, os trabalhadores, mas para a cidade como um todo, dado ao nível dos convidados que vão lá no Metabase na Cidade. Um abraço, Diego. Obrigado. Abraço. É isso, Nená. Vamos continuar a relevância. Esse é o nosso papel. É isso. E está sendo muito relevante mesmo o Metabase por tudo que tem feito ao longo desses 43 anos, especialmente agora nesses últimos anos.
A gente volta, continue acompanhando o TV Sudeste, o conteúdo que faz a diferença.